Agora, irmãos, a pergunta é o seguinte: achar Pokémon é fácil. E Filemão? Acha Filemão aí agora. Vamos ver agora. Essa daí eu quero ver. Glória a Deus. Amém. Mas nós não vamos ministrar sobre Filemão, né? Nós vamos... eu quero ministrar um pouco, e nós queremos a graça do Senhor livre, atuando, né? Mas sobre o Jesus em casa. Nós vimos no domingo passado, estudando o texto de Lucas no capítulo 5, a partir do verso 17, né? Nós vemos ali aquele texto, nós extraímos ali algumas coisas bem ricas sobre Jesus em casa. Jesus em casa, em primeiro lugar, nós vimos o aspecto dele voltar a casa, né, em Cafarnaum, e como Jesus em casa ajuntam tantos, né? E vimos também sobre o que Jesus ele vê a fé, né? E Jesus em casa traz coisas extraordinárias, né? Coisas extraordinárias. E a palavra de Deus, ela reforça muito Jesus em casa, queridos. E uma coisa importante de nós sempre entendermos e sempre estarmos cientes e conscientes acerca de Jesus, aonde ele habita. Jesus, ele não habita em estruturas físicas, construções físicas, mas Jesus habita em vidas, em vidas. É uma coisa interessante, se nós formos ver, nem mesmo um sepulcro de pedras, aonde havia uma roda, né, de pedra que fechava aquele túmulo, era algo muito pesado, muito difícil, nem mesmo isso segurou ou conteve a presença de Jesus, mas ele ressuscitou. E Atos, no capítulo 7, um texto só, depois você pode ler, 7:48, né? A palavra de Deus diz: entretanto não habita o Altíssimo Senhor, em casas feitas por mãos humanas. Ele não habita em estrutura física, mas ele habita em vidas, em vidas. Mateus também 18, o verso 20, ali o texto diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali ele estará. Aleluia. Nos reunimos nessa manhã em nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele está aqui, porque ele não habita neste prédio, mas ele habita na sua vida, na minha vida, em nós, em nós. Hoje nós somos a casa do Senhor Jesus, a casa do Senhor Jesus. E é interessante que Jesus, você pode depois ler e estudar os evangelhos, Jesus, ele nos ensina sobre o estar em casa, sobre ele estar em casa. Eu vou citar somente um versículo, mas existem muitos textos. Marcos capítulo 1, o versículo 35, a palavra de Deus diz sobre Jesus saindo de madrugada a um lugar deserto e tranquilo para orar, para orar. Há muitos textos na palavra de Deus aonde Jesus se ausentava para orar. Jesus subia ao monte para orar, ia para lugares desertos para orar, ausentava-se dos seus discípulos e da multidão para orar. Jesus, ele sempre estava nesse lugar de oração. E uma coisa interessante que ele ensina, e se nós formos ver a igreja primitiva,
A igreja que surgiu ali em Atos dos Apóstolos, você observa que a igreja primitiva, eles perseveravam na oração. Eles perseveravam em manter Jesus em casa. Jesus em casa. E a gente pode ver rapidamente, vou passar só assim um flash, né? Mas em Atos no capítulo 2, o verso 1 e 2 e o versículo 13, vem o Espírito Santo, a promessa de Deus. O Espírito Santo toma aqueles discípulos, aqueles 120 que estavam no cenáculo, e eles começam a falar em outras línguas. O povo que estava ali, haviam pessoas de vários lugares, regiões e nacionalidades, e eles começam a entender na sua língua nativa o que aqueles homens estavam falando. E eles estavam falando em outras línguas, e isso, ali os judeus, os escribas, sacerdotes, começam a zombar, ironizar aquilo que estava acontecendo. E aí, do versículo 37 ao versículo 41, acontece a pregação. Pedro, ele vai à frente e ele começa a pregar, e acontece a primeira conversão. 3.000 se rendem ao Senhor, se arrependem. 3.000 aceitam a Jesus naquele primeiro momento. E aí começa a igreja, com 3.000 pessoas. E o versículo 42 ao versículo 47 fala como eles viviam, como foi os primeiros momentos da igreja ali. E ali o texto diz que eles perseveravam de casa em casa na doutrina, a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, a palavra do Senhor. Eles perseveravam na comunhão, ou seja, perseveravam no corpo de Cristo. E eles perseveravam nas orações. Esses versículos trazem que eles vendiam o que tinham e traziam, e tinham tudo em comum. É um perigo tocar nesse texto, não é verdade? Você já fica pensando ali na motinha que você tem, na bicicleta, no papagaio, na arara que está em casa, tal. Vou vender tudo isso, né? Mas, amados, eu creio que esse povo era um povo que queria manter Jesus em casa. E dessa maneira estavam abertos ao mover a voz do seu Espírito. E essa não foi simplesmente uma atitude de uma animação ou de uma empolgação momentânea. Mas isso foi um coração rendido, reconhecendo que Jesus está em casa, Ele é o meu Senhor, Ele cuida de mim, nada vai haver falta. E, olhando o corpo de Cristo, então vendo outras pessoas, outros irmãos, outras famílias, eram 3.000. Então eles traziam, vendiam e traziam. E o povo era abençoado, e o povo não tinha necessidade. E eles perseveravam na doutrina, na palavra do Senhor, obedecendo o princípio, serviam uns aos outros, suportai uns aos outros. Todos esses mandamentos recíprocos, eles viviam, eles perseveravam em viver. Eles viviam na comunhão, em estar juntos, de casa em casa, e perseveravam na oração, orando. Vem, Senhor, oh Jesus, queremos a tua vontade. Aí você entra no capítulo, e o final de Atos 2, diz que eles, com essas atitudes, com Jesus em casa, eles caíram na graça do povo. E o que isso representa? Uma abertura para testificar, pregar e anunciar de Cristo Jesus. Só com testemunho. Uau, que legal! Glória a Deus! E aí, entramos no capítulo 3. Aí Pedro e João
Eles indo numa das reuniões no templo, porque eles perseveravam nas reuniões no templo também, né? Nos grandes cultos. Tem um coxo, um paralítico, e eles ali dão uma palavra de ordem, aquele paralítico se põe em pé e começa a andar. E aí aquilo traz um temor, um mover do Senhor. E aí eles começam a pregação acerca de Jesus novamente, Pedro pregando mais uma vez. E o que acontece é que entra no capítulo 4, o final dessa pregação, e aí acontecem mais conversões. A Bíblia diz que quase 5.000 se convertem naquele momento, quase 5.000. E junto a esse povo estavam os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus. Lembra desse pessoal? Nós já ministramos esses dias atrás sobre os saduceus, né? Os saduceus e os fariseus, que eram homens extremamente religiosos. O capitão do templo, eles de igual forma, os sacerdotes eram extremamente religiosos. E o que acontece? Essa turma prende Pedro e João. Só que no dia seguinte tem que soltar Pedro e João, porque eles não tinham do que acusá-los. E eles são soltos. E aí sabe o que Pedro e João eles fazem? Eles vão para a célula. Eles vão para a célula, e é verdade. Eles chegam lá, e eles, ali junto com a célula, com a igreja, com o povo que está ali, eles oram. Por quê? Porque a igreja primitiva aprendeu com Jesus, perseverar na oração. Perseverar em manter Jesus em casa. E uma coisa interessante que eu quero ler com você, é exatamente quase o final do capítulo 4, a partir do versículo 29. Então, capítulo 4 de Atos, versículo 29. Eu quis só passar assim rapidamente, para trazer a nós este enfoque de que a igreja primitiva, ela absorveu completamente este ensinamento de Jesus sobre o orar, sobre o manter a comunhão, a intimidade, e sobre manter Jesus em casa. E no versículo 29, então, a palavra de Deus diz assim: agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Depois você pode ler os versículos anteriores, mas Pedro e João, eles contam. E aí a igreja e o povo ali, a célula começa com uma oração ao Senhor, em unidade. Porque Pedro e João, eles receberam ameaças. Mas não era Pedro e João, era a igreja. As ameaças foram impostas pelos sacerdotes e pelas autoridades, falando para eles não falarem de Jesus. E Pedro, ele diz o seguinte: importa-me obedecer a homens ou obedecer ao Senhor? E por causa disso eles tiveram que ser soltos das prisões, porque botaram por terra toda a argumentação. Mas de qualquer forma, a ameaça ficou declarada. Eles seriam presos, eles seriam mortos. E eles repartem isso com a célula, repartem isso com a igreja. O contexto aqui, queridos, nós podemos trazer, era de como o povo vivia o Evangelho. A igreja tinha acabado de acontecer, a promessa do Espírito Santo veio, começam a haver muitas conversões,
E eles então se reúnem de casa em casa e no templo, nas grandes celebrações. E o povo, ele começa a debulhar a palavra do Senhor, porque a Bíblia traz vários momentos que eles perseveravam na doutrina, perseveravam na palavra. Uma coisa interessante que era o perseverar em ler, mas era o perseverar em obedecer. E essa era a vida, a marca, o testemunho de vida deles. E tanto é que o povo se rende com simpatia, se abre ao Senhor. Esse era o contexto. Olha, uma coisa interessante, eram 8.000 pessoas, vamos imaginar assim, 5.000 da segunda conversão e 3.000 da primeira. 8.000 pessoas, quem sabe, ali naquele primeiro momento. E 8.000 pessoas perseverando na palavra. 8.000 pessoas em oração. 8.000 pessoas que não olhavam a si, mas olhavam ao próximo. 8.000 pessoas que, com o seu testemunho de Jesus estar em casa, da vida, da fonte de água viva está fluindo, estavam tocando as vidas, de maneira que havia simpatia por todo o povo. Agora, como é que viviam essas 8.000 pessoas? Provavelmente, muitos viviam em família, tinham que trabalhar, outros tantos talvez fossem à escola, muitos eram vizinhos de porta. Gente, você já viu ser vizinho de porta de irmão? Mania do irmão botar o som na hora que eu não quero ouvir, né? Botar o louvor na hora que eu não quero ouvir. Mania do irmão toda hora está batendo na minha porta para conversar, para pedir, para falar, né? Mas eles viviam assim. Eles tinham as suas famílias, os seus negócios. Eu quero chamar a atenção, querido, é que eles tinham uma vida secular, como você e eu, como nós temos. Eles tinham casa que arrebentava o cano de água e tinha que consertar. Eles tinham um trabalho onde o chefe era bravo e ficava tentando tirar até a tua alma para que você produzisse. Eles tinham, quem sabe, as situações financeiras que o salário era insuficiente, não se pagava de acordo com a categoria. Eles tinham problemas na criação de filhos. Eles tinham problema, os filhos não entendem, assim, falava, o pai é careta, o pai não me deixa caçar Pokémon. Eles tinham problemas, situações seculares, como nós temos hoje. Mas aonde eles perseveravam? O que acima de todo o trabalho, casa, problemas de casamento, problemas de relacionamento, problemas de negócios, o que acima de tudo isso eles perseveravam? Eles perseveravam em manter Jesus em casa. Perseveravam na doutrina, e perseveravam na oração, e perseveravam na comunhão. Você já observou como o inferno sugestiona a tua alma, os teus sentimentos e os teus pensamentos, quando os negócios, a casa, os problemas de relacionamento, enfim, os problemas seculares, a pressão do dia a dia, vem sobre a tua cabeça? Você já viu como o inferno te sugestiona? A primeira coisa que te sugestiona: não vai na igreja, não ora, não lê a Bíblia, esquece a célula. Por que será? Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele deixa claro a conduta para mantermos Jesus em casa. A conduta de vida diante de todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Eu creio que nós ainda temos que mudar algumas circunstâncias em nossa vida.
Eu creio que nós ainda não temos tido experiências de repente, você ir à casa do seu irmão na fé, na célula, e você chorar ali um pouco, falar, puxa, olha, hoje eu fui fechado no trânsito, e aquilo me fez mal, e eu xinguei, esbravejei, eu amaldiçoei, e eu me senti mal, porque eu sei que eu feri a presença do Senhor. Irmão, ora comigo. E haver um tempo de orar, e o Espírito Santo de Deus vinha agindo, e haver ali um quebrantamento dos dois, um choro tremendo, e os dois saírem edificados e transformados. Essa realidade ainda não temos. Sabe, a realidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo, sabe, cheios do Espírito Santo, de maneira que ao andarmos na rua, ao estarmos fazendo nos negócios, na vida secular, o Espírito Santo possa estar falando, olha, ora com essa pessoa. Eu me lembro de uma situação, lá em Londrina, tinha uma rua, bem no centro da cidade, então, uma rua de muito comércio, né, e tal, e eu não me lembro, não recordo agora o porquê a Velma precisou ir até o centro dali da cidade, era alguma coisa que tinha que ser feita ali, e ela passando por aquela rua, eram cheios de galerias e tal, e numa das galerias, na entrada da galeria, um cara encostado, bem aparente, e a Velma vinha vindo pela rua, ela avistou esse camarada, e o Espírito do Senhor começou a falar ao seu coração. O Espírito do Senhor primeiro trouxe uma visão desse camarada num caixão. E o Espírito Santo começou a incomodar. E como, né, assim, aquele todo bom cristão, passou pelo camarada, falou, isso é da minha cabeça. E o Espírito continuou a falar. E o Espírito continuou a falar. E ela falou, então, deixa eu voltar. E ela voltou, aquele cidadão, e ela falou, olha, eu não te conheço, não sei quem você é, mas o Espírito Santo da parte de Deus pediu para me falar com você sobre a sua vida com Cristo Jesus, você se render e tal, pregou de Jesus, e o cara, assim, a atitude dele foi uma atitude de um desdém, né? Tá bom, continuou, não descruzou nem os braços, e ela foi embora. Sabe, amados, estar pleno do Espírito Santo, essas práticas estão faltando em nossas vidas. Essas práticas de podermos ser dirigidos pelo Espírito do Senhor, e de repente nós vamos orar com alguém, nós vamos falar com alguém, de repente podemos até ter uma visão como essa, mas ver uma pessoa dentro de um caixão, isso representa a morte. Eu creio que nós não precisamos de uma sabedoria extraterrestre, sobrenatural, para chegar no cara e falar, ó, eu te vi num caixão morto. Não precisa fazer isso. Mas eu vou anunciar a vida. Eu vou anunciar a vida. Se há uma figura de morte, isso está dizendo a respeito à vida dessa pessoa, eu vou pregar a vida de Cristo. Se arrepender, aleluia. Um pecador voltou ao seu Senhor, voltou ao Pai, e Jesus veio à sua casa morar. Entende, queridos? Assim, nós temos que buscar em Deus mais disso. Agora, a igreja primitiva, ela tinha tudo isso, e eles de casa em casa oravam. Eu creio que aconteciam muitos desses feitos, muitas dessas situações, tendo em vista Pedro e João indo para o templo Formosa, ali na escadaria, o coxo, eles nem oram com o coxo, eles veem o coxo. Qual que é o impulso primeiro quando você vê um coxo? Vou orar para curar, Senhor cura. Eles nem falaram isso. O coxo estava pedindo um dinheirinho, uma grana. Eles falam assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Acabou. Aleluia.
Sabe, amados, isso é Jesus em casa, fluindo através da casa e tocando a muitos. E a igreja primitiva, ela vivia assim. Agora, amado, eu não preciso nem perguntar sobre as nossas demandas seculares, sobre as nossas responsabilidades, sobre tudo que vem em forma de peso, pressão sobre as nossas vidas, no nosso dia a dia. As responsabilidades, casa, família, sustento, escola, estudo, metas, coisas a cumprir. Às vezes a gente também tem a questão do ministério, da igreja, tantas pressões. Mas como nós temos tratado isso? No que nós temos perseverado diante disso? Isso é Jesus em casa. Isso é Jesus em casa. E no texto, olha só, nós vimos aqui nesse texto de Atos, eles oram, né? Pedro e João estavam juntos ali, eles oram, todos eles oram, e estão orando, e eles pedem. Eles pedem primeiro ousadia. Ousadia, você pode ver aí no versículo 29, né? Ousadia, para quê? Para estender o reino de Deus. E eles pedem o poder de Deus, porque eles falam, estende a tua mão para curar, para operar sinais e prodígios. Eles pedem ousadia para estender o reino de Deus, e eles pedem o poder de Deus. Ousadia, queridos, olha só, ousadia para anunciar a palavra. Agora, qual era a situação? A situação era de resistência, porque haviam recebido ameaças para não se falar em Cristo Jesus. E eles pedem então a ousadia para falar do Senhor, independente das resistências do dia a dia. Ousadia. Ali havia uma ameaça explícita, específica. Mas eu quero dizer para cada um de nós aqui, talvez você não tenha ameaças explícitas e específicas como esta de não fala de Jesus aqui. Talvez você não tenha uma ameaça assim, mas saiba que você tem uma ameaça do inferno para não falar de Jesus, para não testemunhar com a sua vida de Cristo Jesus. Saiba disso, o tempo todo e todos os dias. Todos os dias. Eles pedem ousadia. Não é ousadia para viver o dia, não é ousadia para enfrentar os problemas. Eles pedem ousadia para estender o reino, para pregar a palavra. E o poder de Deus, a virtude do Senhor, para que coisas extraordinárias, porque quando Jesus está em casa, coisas extraordinárias acontecem. Sinais, prodígios, maravilhas, maravilhas. E aí é onde eu quero parar e também encerrar com você. O que acontece? Eles estão orando assim. Essa era a prática de vida deles, manter Jesus em casa. Manter Jesus em casa, diante de tudo, manter Jesus em casa. E aí, eles pedem a ousadia, e eles pedem a virtude. Gente, que coisa tremenda. Nós podemos aprender tanto, não é verdade, queridos? Nós podemos aprender tanto. Uma das coisas que nós podemos aprender, queridos, Hebreus, eu não me lembro o capítulo agora, mas eu acredito que é o capítulo 12, não vou lembrar o versículo, mas fala sobre nós mantermos os nossos olhos, a nossa visão, o nosso entendimento, fitos em Cristo Jesus.
O que é isso? Isso, em outras palavras, é o que Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A prioridade da minha vida e do meu viver é o Senhor Jesus, é Jesus em casa. E o que acontece? O que acontece é que o meu caminho, a minha visão de caminho, de dia, do dia a dia secular, ela tem a prioridade Cristo Jesus. Eu quero obedecer a palavra, eu quero agradar ao meu Senhor, eu não quero desagradar, há temor no meu coração, e eu não quero ferir a presença do Senhor em minha vida. Então, é uma coisa, sabe, tremenda. Essa era a vida deles. E aí surgiram as situações. Eles pedem ousadia para prosseguir nesse caminho de estender o reino. Eles não pediram para mudar de emprego, eles não pediram me tira dessa casa, eles não pediram me tira dessa vizinhança, não. Eles pediram ousadia, porque esse terreno precisa ser ocupado. Tem resistência, nós precisamos entrar. E olha, depois dessa oração, o que acontece? Eu sei que temos traduções diferentes, mas o que acontece é que treme tudo. A tua versão fala que tremeu o lugar, né? Assim que terminaram de orar, tremeu o lugar. Tremeu o lugar. Tremeu o lugar. Tremeu, sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tremeu um lugar físico. Tremeu ali as cadeiras, os lustres, eu não sei, tremeu ali tudo. Mas aonde é a casa de Jesus? Jesus mora em nós. Então precisa tremer, é o meu coração, é minha vida. Precisa tremer, é o meu entendimento. Mas não é o tremor. Você, não sei se você já participou de algum tremor, né? A gente vendo noticiários, o tremor ele chacoalha, ele tira tudo, caem as coisas de cima da mesa, às vezes um tremor mais forte, as paredes caem. Tremor. Sabe, amados, o que o texto está dizendo é que Jesus em casa, há um tremor, há um tremor. Nós estamos precisando viver esta realidade. Há um tremor da nossa justiça própria, e cai toda a nossa justiça própria, porque nós perseveramos na doutrina, então ela cai, e a doutrina é a nossa coluna. Há um tremor dos nossos conceitos diários e de valores. Há um tremor, sabe por quê? Porque nós perseveramos na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para nós renovarmos os nossos pensamentos, a nossa mente, renovarmos pela transformação da palavra de Deus, pela transformação da palavra de Deus. Então, há um tremer de todas as estruturas do nosso ser, emoções tremem. Querido, eu me lembro quando, hoje eu entendo com um pouquinho mais, né, de amplitude, mas quando eu conheci a minha esposa, no primeiro momento, né, assim que eu a conheci, e que os meus olhos se encheram, o meu coração disparou. Sabe, não sei se eu contei já aqui, mas eu fui falar com ela, e ela falou: com você não, dá licença, mas tira o time de campo. Como eu falei, quando eu cheguei já existia uma fila, né, de interessados. Eu cheguei por último e já tive assim, em primeira instância,
uma declaração: pode sair da fila. Eu falei: legal, gostei da coisa. Mas eu não sei se você lembra, eu não sei se foi domingo passado, que contei sobre como essa situação aconteceu. Eu estava buscando ao Senhor fora da igreja, eu estava fora da igreja, uma outra situação, quem sabe num outro momento, mas eu estava fora da igreja, não fora de Cristo, né? Eu tinha deixado de frequentar e orando, falando com o Pai: Pai, eu quero conhecer o verdadeiro amor, o amor de amar uns aos outros, o amor de amar alguém em especial para constituir família, mas o verdadeiro amor, não uma paixão, não alguma coisa meio assim. E quando eu terminei de orar, poucos dias depois, eu conheci a Velma, e a minha cabeça se liga a tudo. Eu falei: ah, Senhor, então tá bom. E aí eu esperei passar um tempinho, e aquele sentimento era muito presente e real, e eu estava orando contra ele, esse sentimento. Eu falei: Senhor, treme tudo, abala, tira, Senhor, não quero perder a tua presença por causa de uma paixão, de um sentimento. Não, tira, abala, treme. E como ele perseverava, eu falei: bem, então agora vou me apresentar à batalha. E quando vou me apresentar à batalha, eu recebo o anúncio que já sou derrotado. Queridos, foram 2 anos só orando, gente, mas Deus, a presença de Jesus o tempo todo. Eu não queria perder a presença de Jesus. Aquele sentimento para mim estava sem explicação, eu não entendia, porque existia algo tranquilo, de paz, de um sentimento. E apesar de eu ter recebido o não por 2 vezes, eu falei uma só, mas foram 2 que eu recebi o não. Depois da primeira eu me maquiei até, me arrumei, né? Botei um sorriso e tal, mas não teve acordo. E sabe, queridos, eu continuei a buscar a presença de Jesus. Eu queria Jesus em casa. Não era um projeto meu, mas eu queria Jesus em casa. Nesses 2 anos, Jesus tremeu. O lugar físico não tremeu, mas a minha vida tremeu. Jesus mexeu com conceitos, com valores, com visão, com entendimento de vida. Jesus mexeu com o meu íntimo, meu âmago. Jesus mexeu com a convicção de que eu queria em primeiro lugar. Tremeu tudo, passou pelo fogo. Mas quando veio purificado, e veio numa potência e numa proporção celestial. Eu me lembro até hoje que aí eu falei: eu vou falar a 3ª vez agora, se deu não. A Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas, né, toda palavra se confirme. Eu fiz uma adaptação, falei: por 2 ou 3 não, está confirmado. Então vamos lá. E eu fui conversar com ela, e ela pediu uma semana para pensar. E ao final daquela semana, falei: bem, você já pediu, já mudou um pouquinho, né? Porque já não considerou derrotado ali, né? Então já está abrindo para pensamentos. Opa! E quando ela voltou, ela aceitou. Foi desse jeito que eu fiquei mesmo. Eu não sabia, né, o que fazer, mas eu lembro lá em Londrina tem um lago muito bonito. Nós saímos para andar ali e para conversar sobre a nossa fé, sobre o estruturar dos sentimentos, do relacionamento, como nós vamos andar. Foi algo muito especial, foi bem especial. Eu sei que cada um tem, mas o que eu quero chamar a atenção, queridos,
É como precisou ser tremido por Jesus. A cada dia que eu chorava, eu ia ter o meu tempo de Jesus em casa, com o Senhor, com intimidade ali, conversando, orando, chorando. Eu falava: Senhor, eu não entendo esse sentimento, Senhor. Ele permanece. Eu já, estou derramado, te dando total liberdade. Consome. Mas Ele está aqui. E eu não percebia que Jesus estava tratando com uma série de outras coisas e questões no meu viver. Porque o Senhor, Ele não quer nos destruir, nos consumir, mas Ele quer estar em casa. Ele quer estar em casa e precisa tremer. Aquele povo ali, eu orando por ousadia, reconhecendo as resistências do dia, enfrentando as coisas do dia a dia, adiante, quem sabe, algumas frustrações poderiam ter ali, alguns nãos eles talvez tivessem recebido, mas eles continuaram em buscar ao Senhor, e aquele lugar treme, aquele lugar treme, treme, treme. E o meu desafio nessa manhã, queridos, para nós estamos precisando de experiências e de uma vivência assim. Como nós estamos precisando, queridos, permitir Jesus em casa tremer as nossas estruturas. Entenda, querido, não é o espaço físico. Isso pode até chegar a acontecer. Isso pode até chegar a acontecer. Mas entre tremer um espaço físico e tremer a minha vida, o que você vai investir? O que você vai buscar para o seu viver? Entre tremer um lugar físico por causa do mover da presença do Senhor, deve ser uma coisa tremenda, queridos. Imagina como deveria estar aquela atmosfera da presença do Senhor. Puxa, eu não sei, eu imagino que só de chegar ali onde estava aquela célula reunida, você já caía num constrangimento, num quebrantamento, porque sem dúvida nenhuma havia uma presença, uma atmosfera, um clima, um ar da presença do Senhor, mas eu não tenho dúvida, né? E aí todo aquele espaço treme. Oh, que coisa poderosa, que coisa tremenda, poderosa. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de Josué orando ao Senhor, e o sol parou, para que fosse destruído o inimigo que estava onde? Na terra de Canaã. Nós somos a terra do Senhor. Já pensou? Senhor, para o sol, para que cada inimigo que habita aqui dentro seja consumido. E olha só que coisa, Josué e o exército ficou ali batalhando até que todos fossem mortos. Depois disso o sol moveu, e a NASA reconhece que está faltando isso daí, um pedaço. Coisa legal, né? Porque o nosso Deus é poderoso. Nós estamos precisando dessa experiência de Jesus em casa, de todas as coisas tremerem, do sol parar e os nossos inimigos serem consumidos, nós consumirmos os inimigos que nos envolvem. Eu não preciso citar, você conhece muito bem, você tem ouvido nas ministrações, na palavra, muitos inimigos do nosso íntimo, das nossas emoções, da nossa alma, do nosso pensamento, das nossas atitudes. Não precisamos citar. Mas aquele povo, ele se coloca, e o Senhor enche. E depois, se você for no texto seguinte, e a palavra de Deus diz: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuíam, mas todos compartilhavam tudo entre si. Aquele testemunho de vida em corpo de Cristo continua. O testemunho de igreja
em que tem Jesus em casa continua. Os sinais e prodígios e maravilhas e coisas extraordinárias continuam, porque Jesus está em casa. E a sua casa permitiu o Senhor tremer tudo. Fica de pé comigo nessa manhã, querido.